Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou estar dando uma dica de como você pode estar fazendo um dominó caseiro, um jogo de dominó caseiro. Geralmente um dominó é bem baratinho, custa entre 3 até 20, R$ 25, dependendo do tipo do dominó. Mas em uma ocasião, por exemplo, que aconteceu de não ter um dominó, a maioria das pessoas sabia jogar, mas não tinha, então você pode estar fazendo um, como eu vou estar dando as dicas a seguir aqui. E vale lembrar o seguinte, o dominó é um jogo muito mais estratégico do que se parece. Mas isso é assunto para outro vídeo que eu vou estar falando a respeito de como jogar em duplas, como jogar individualmente de 2, 3 ou 4 pessoas. Mas isso em outros vídeos. Então neste daqui eu vou estar falando a respeito de como fazer. Então no caso, para fazer o dominó, eu utilizei um programa de computador e um programa qualquer de desenho você consegue fazer. Programa qualquer de desenho, você vai precisar ter uma impressora, papelão ou, no caso, se você tiver cartolina, que esse material que ele é um pouco mais duro, ele vai servir para colar o dominó que você imprimir, que vai ser impresso numa folha sulfite, então por ser transparente pelo lado e também ser muito flexível, não ficaria bacana. Então você vai colar numa outra superfície antes de recortar. Então no caso aqui eu optei pelo papelão, mas como eu disse, poderia ser cartolina, um papel mais grosso. Então aqui uma tesoura para recortar, cola para colar o sulfite na base que você for utilizar, seja papelão, cartolina, enfim. Então, no programa de computador, a primeira coisa que você tem que fazer é desenhar a peça padrão. Ela deverá ser do seguinte, ó, igual está aqui no programa. Então, qualquer programinha de computador você consegue desenhar. Então, essa peça padrão aqui, por que ela tem 7 pontinhos? Porque a partir dela você vai criar todas as outras. Então, por exemplo, você criou essa daqui, que era a minha peça padrão. Então, eu optei por círculo. O bacana de você fazer é que se você quiser fazer com quadradinhos, com qualquer outro tipo de forma, representando o que seria o 1, o 2, o 3 e assim por diante, você pode. Então, ao invés de você desenhar todas as peças, você vai criar essa peça padrão. Daí você copia essa peça. Você copia e a partir dela você vai criar as outras peças. Então no caso seria até mais fácil. Essas linhas aqui foi guia para ficar bem alinhadinho. Mas você retira todas as linhas e vai deixar a peça padrão limpa. Estou mostrando aqui como. No caso aqui, esse programa que eu estou utilizando é o CorelDRAW, mas você pode estar utilizando até mesmo o programa Paint do Windows. Eu sugiro que essa peça, cada peça, você faça ela para ter o tamanho de 5 de comprimento por 2,5 de largura. Para quê? Para na hora que você for imprimir as 28 peças, ela caber em uma folha só. Então, por exemplo, aqui você criando a sua peça padrão, como eu fiz aqui, depois a partir delas você cria outras. Então, por exemplo, aqui você vai copiar ela. Cada programa tem um recurso, mas também no caso você poderia duplicar. Então, por exemplo, aqui eu teria duas. Daí você começa a criar as suas pedras. Por exemplo, se eu fosse criar uma pedra o branco com um pontinho, então eu apagaria todos esses pontinhos e deixaria só esse central. Então aqui eu criei uma pedra. Agora, por exemplo, se eu fosse criar uma com 4 pontinhos e 3, que seria a quadra de terno. Então eu apagaria aqui e apagaria
Essas outras duas aqui. Então você vai sempre copiando e colando a peça padrão. E a partir dela você cria as outras. Então não tem necessidade de você criar uma por uma. Então, isso seria a parte do computador. Como eu já disse, em qualquer programinha você consegue desenhar as pedras e depois você vai criando. Então, por fim, depois, utilizando essa medida que eu falei, que o ideal seria 5 por 2,5 de largura, porque na hora que você colocar na folha, ela vai caber inteirinho numa folha só, como está aqui. Agora voltando aqui para o meu. O meu ele já está pronto. Então eu fiz ele em imprimir e colei no papelão. Então já dá para divertir. Então na hora de você fazer as pedras, desenhar ali no computador, você segue essa ordem para não se perder. Por quê? Ele só tem 28 pedras. E algumas pedras, eles servem tipo para dois tipos de caracteres. Por exemplo, o branco, essa pedra aqui que tem é branco de um lado e um pontinho do outro, que aqui na região que eu moro, essas peças recebem nomenclatura. Por exemplo, um pontinho é pio, 2 duque, 3 terno, 4 quadras, 5 quina e 6 sena. Então, por exemplo, eu poderia dizer que essa peça ela é o branco de pio, ou também o pio de branco. Então elas não se repetem. Então não vai ter duas pedras, por exemplo. Vai ter uma que eu diga que é o pio de branco e o branco de pio. É a mesma pedra. Isso se acontece com todas. Então, para não se perder na hora de fazer as pedras, você pode estar copiando a partir do vídeo aqui. Eu vou enquadrar bem. Você pode pausar o vídeo aí, copiar daqui. Ou você segue essa ordem. Você começa por essas pedras que são as buchas, né? Por exemplo, a bucha de branco. Daí você cria branco com 1, branco 2, 3, 4, 5, 6. Quando chega no 6, daí você pula para a próxima. Só que você já começa com a bucha. Então, por exemplo, aqui terminou em sena, então aqui já entrou a bucha de pio. Então, 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, com 5, com 6. Chegou no 6, você pula para o próximo, que seria o 2. Então aqui já entra a bucha de duque. Duque de terno, quadra, quina. Chegou a bucha aqui, depois da bucha você já continua com mais um. Então, por exemplo, aqui. Por que aqui já vai do 3 para o 4? Porque aqui eu já criei tanto o 3 com 2 e o 3 com 1. Então você segue a ordem que está aqui, ó. E não tem erro. Então essa é a dica. Então no outros vídeos eu vou estar entrando em detalhe a respeito de como jogar, regras, estratégias e coisas do tipo. Então gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve eu vou estar postando mais vídeos do tipo. Valeu!